Oi, oi, meu povo! Olá, queridos! Olha aí, já temos aqui, ó, a galera chegando. Boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos. Já temos aqui a nossa convidada, a Pamela Console, já solicitando aqui para se chegar. Já vou aceitar você aí, Pamela. Sami, Jéssica, Gegel. Mônica Macabu, vamos aí, né, dar início à nossa live, que tem hoje como tema Saúde Mental da Juventude Negra e das Mulheres, né, um tema muito importante, necessário, né, e teremos aqui convidadas maravilhosas que eu, inclusive, né, vou ter a oportunidade de conhecer hoje nessa live e chegando aí para enriquecer o nosso momento de hoje. Que maravilha! Boa noite, Raquel. Raquel do Conselho Distrital de Cajazeiras. Que massa a sua presença aqui, Raquel, muito importante, porque nós vamos falar mesmo, né, sobre um tema que diz respeito aí também à sua atuação, né? Presidenta do Conselho Distrital de Saúde de Cajazeiras, daqui da Cajacite, né? Cajazeiras, nosso país, né, Raquel? Então é muito bacana ter a participação de uma representação, né? No âmbito da saúde do nosso bairro, para trocar aí saberes, né, fazeres com a gente. Também vai compartilhando aí também, Raquel, viu? A partir aí do nosso chat, vai interagindo, trazendo também as experiências, porque nós estamos aqui para fazer justamente esse intercâmbio, né? Esse intercâmbio interestadual, Bahia, Niterói, né? Salvador, Niterói. Nossas convidadas, né, são de Niterói. E eu estou aqui em Salvador, né? Para quem não me conhece, Gilmara Silva de Oliveira, com nome e sobrenome, para racistas não atribuírem o nome que quiser, né, B? Porque a gente não é bagunça. Bom, Pamela, eu tô solicitação, querida. Gente, essa live é uma live assim muito significativa, né? Oi! Boa Olha, tarde. deixa eu posicionar minha câmera aqui, porque na tela cheia, né, a gente fica aqui, isso aqui tudo, quando vai dividindo, já vai reduzindo tudo e a gente. E aí o negócio já vai mudando. Oi, Pamela, Tudo bom? bem-vinda, querida. Tudo bem, e você? Como está? Caminhando. Caminhando, né? Entre navalhas e doçuras a gente segue vivendo, né, minha irmã? Sim. Eu costumo dizer que é assim, nas navalhadas e nas doçuras. Então, né, gente, seja bem-vinda, Pamela, prazer, viu? Uma grande satisfação aí conhecer você, uma oportunidade maravilhosa para a gente fazer, né, a potência, só o fato de sermos mulheres já é uma potência, e com certeza você vai ter muito aí a contribuir e trazer para a gente nesse encontro de hoje. Vamos ver se Valquíria, Espero. né? Ah, com certeza. Não tenho dúvida disso. Sugestões de Mônica Macabu. Olha, quero dizer que essa live, né, minha filha, é babado, é babado. Quero dizer que esta live, né, é um projeto aí que conta. Vou fazer, né, a leitura aqui do textinho bem bonitinho para a senhora não errar. Então, esse projeto conta aí com o incentivo da Prefeitura Municipal de Niterói, da Secretaria de Culturas de Niterói, né, por meio do Programa Municipal de Retomada Econômica do Setor Cultural. E para mim é uma alegria, uma honra, né, estar aqui enquanto mediadora, né, desse encontro, mas também para trocar, né, saberes, fazeres, para também compartilhar um pouco, né, das minhas experiências nesse contexto, né, desse tema de saúde mental, pensando cultura, pensando, né, os impactos do racismo, da transfobia, do sexismo, né, pensando o quanto que isso também essas estruturas
elas reverberam, né, nas vidas da população negra, da juventude negra e das mulheres, né, que é um pouco do que você vai trazer aí para a gente. E mais especialmente porque Mônica Macabu, vou te contar, né, eu tive a oportunidade de conhecer Mônica em uma formação, né, onde eu fui convidada pela Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias de Salvador, uma formação onde nós fizemos uma troca em relação a racismo institucional. Ela estava lá, né, enquanto participante, né, integrante do GT de comunicação. E a partir disso, ó, nossa conexão de lá para cá, né? Não nos desconectamos, né, Mônica? Isso é maravilhoso. Ela me fez esse convite, eu fiquei muito feliz e honrada. Viu? Então, deixar aí meu abraço afetuoso, caloroso em você, Mônica Macabu, né, que está propondo aí essa ação através propondo essa live através da ação Bullying Nunca Mais, né? Deixa eu olhar aqui se Valquíria chegou, se ela pede para entrar. Mas, enquanto isso, me diga aí, Pamela, fale um pouco aí quem é você, maravilhosa. A Mônica falando. É, eu sou Pamela, né? Eu trabalho com a temática da violência contra a mulher desde 2009, onde eu fiz minha especialização na UFRJ. Eu trabalhei no Centro de Referência de Mulheres, né? Dentro de uma favela daqui do Rio, que é a Maré, que hoje é considerado mais um bairro, né? Do que uma comunidade em si. É, E sou psicóloga clínica também nesse período e desde 2009 e em 2018 eu entro no centro que eu tô hoje, né, que é o Centro Especializado de Atendimento à Mulher e sigo aí. E nessas lutas que eu encontrei a Mônica, que eu a conheci. Mônica, né, nessas cirandas aí, Sim, só fazendo as articulações e é extremamente importante, né? A gente ter essa possibilidade de unir forças, né? A partir dos nossos lugares de falas, de vivências, em favor dos direitos humanos, né? E principalmente dos direitos humanos das pessoas que, ao longo da história, né, da formação da sociedade brasileira, estão muito mais vulneráveis do que determinados grupos mais vulneráveis do que outros, e nós sabemos que essas vulnerabilidades ela têm um direcionamento, né, em relação à cor da pele, em relação ao território, em relação ao gênero, né, em relação a esses diversos marcadores, né? Então, a ideia hoje é que possamos mesmo, né, fazer essa troca, é, dizer que é de extrema importância, principalmente pensando esse contexto de pandemia, né, Pamela, onde nós também que atuamos, nessas frentes de luta, também sofremos os impactos, né, de sim. toda essa realidade. Então, é falar desses lugares, é falar dessas vivências, a ideia é que a gente trocar mesmo, né? Então, para mim é uma alegria poder ter essa oportunidade, né, de aprender também, né, com quem chega, para poder enriquecer, fortalecer e multiplicar, né, disseminar essas ideias. Deixa eu ver aqui. Hum. Então, estávamos, né, no decorrer aí do compartilhamento dessa live, alguns dados foram veiculados justamente para trazer, né, do que a gente está falando, do que a gente pretende conversar, quais são os dados oficiais que demonstram a importância, né, de tensionar mesmo esse debate, a importância de pensar saúde mental para além do âmbito privado, né, mas trazer essa discussão na perspectiva pública mesmo, porque é uma questão de saúde pública, né? E aí, dados do Ministério da Saúde vão indicar aí que jovens pretos têm 45%, né, mais risco de sofrer com a depressão, né, do que as pessoas não negras, sendo que a possibilidade também de suicídio é gritante, né, dada a realidade de escassez, né, de não acessos a serviços, aos bens, aos serviços, ao trabalho,
à escola, né? E quando tem acesso, às vezes de forma parcial, né? Direitos que nem sempre conseguem iniciar e permanecer e fechar os ciclos, né? E aí é muito bacana a gente ter essa oportunidade de fazer esse diálogo. Então, eu quero aqui desejar boas-vindas a todas as pessoas, né, que estão chegando. Fico feliz aí que tem uma pessoa aqui que eu quero fazer um destaque, que é Iolene Almeida. Foi minha professora no ensino fundamental, lá em Ubaitaba. E a pessoa, assim que eu tive a oportunidade de reencontrar pelas redes sociais, e daí, olha como é massa, né? A rede social também, né? Essa possibilidade de a gente estar fazendo essas reconexões, E se encontrar né, na luta, menina? Aí eu né? fiquei super feliz. E ela está aqui para gente. Não, e se encontrar na... Exatamente, se encontrar novamente. Eu não sei se é para mim, mas parece que a sua conexão deu uma travadinha aí, Pamela. Mas olha, enquanto isso, gente, deixa eu dizer, né, para quem eu não conheço, para quem não me conhece, eu sou Gilmara Silva de Oliveira, né? Como sempre digo, nome e sobrenome, para que racistas não atribuam o nome que quiser, né? Tenho 35 primaveras de resistências. Ai, como ela caiu aqui a conexão. Travou, foi, Julie. Julie está aí também colada com a gente. Vamos ver se ela retorna, né? Mas enquanto isso, vou aqui, né, situando também as pessoas sobre o meu lugar, né? Esse meu lugar de fala e de vivência. Sou uma mulher negra, cisgênera, né? Assistente social, sou escritora, tenho um e-book com o título Palavras Navalhas Doçuras Libertam. Um e-book, inclusive, né, de poesias que foi produzido por mim, pelo meu esposo Luciano, pela nossa filha Shaira Cristal. E eu digo isso com muito orgulho, porque foi uma construção em família, né, e que está todo centralizado aí também nas nossas narrativas e nas nossas vivências, centralizando a importância do afeto entre famílias negras, porque, inclusive, essa dimensão da afetividade, ela é uma dimensão também muito impactada, né, e que sofre, né, os impactos do racismo, que historicamente, né, foi imposto para nós que não temos o direito de amar e sermos amados e sermos amadas. Então, para mim, é um orgulho muito grande poder falar dessa produção literária, porque também dialoga, né, com essa perspectiva de uma saúde mental saudável, fazendo aquilo que nós acreditamos, fazendo aquilo que nós entendemos que é importante, né? E democratizar isso para outras famílias negras, para que elas também percebam, né, a sua potencialidade, né? Seja a partir da escrita, seja a partir do seu rap, seja a partir de suas diversas possibilidades de produção literária. O importante é demarcar esse lugar, né? Esse lugar de potência, de valorização das nossas narrativas e experiências. Acho que Pamela está voltando aqui, deixa eu aceitar aqui novamente. E aí, sou uma profissional também da arte e da cultura, né? Enquanto escritora negra independente. E tô aqui fazendo, né, a apresentação, a conexão caiu, não foi, gata? É assim Desculpa. mesmo, meu filho. Não, que desculpa nada, menina, acontece. As oscilações e às vezes na hora que a gente mais precisa é que elas começam a ficar dando os babados. É assim mesmo. É assim mesmo e a gente vai, né? A gente vai conversando. Eu estava aqui me apresentando, viu, Pamela? Porque tem, né, pessoas que estão chegando aí que eu não conheço e que bom, né? Sejam bem-vindos aí a esse nosso espaço virtual, né? Ao meu arroba Gilmara Silva Consultoria. É uma satisfação, uma alegria. E quero também, não sei se aí tem pessoas, né, com baixa visão, pessoas cegas, mas eu quero fazer aqui minha audiodescrição, eu sou uma mulher negra, estou usando um brinco garfo, né, que tem o nome Preta, inclusive fazer aqui o mechan, que é de uma amiga aqui do meu bairro, né, de Cajazeiras, que é do Nailu Brechó Virtual, porque a gente, né, sai assim fortalecendo também o empreendimento autônomo, né, das camaradas, querida. Estou usando um colar vermelho e com pedras, como essas pedras aqui, meu Deus? Umas pedrinhas assim um pouco amarelinhas, uma blusa, uma blusa
não é de manga, né? Mas vem até o ombro. Branca, na cor branca. Atrás de mim tem uma parede branca e tem ali o nosso baobá, que foi produzido por mim, meu digníssimo esposo e minha filha, e nossa filha Shaira Cristal. Vou pedir a Pamela para ela se apresentar, também fazer sua audiodescrição, e Valquíria chegou aí. Meu nome é Pamela, como eu disse, sou psicóloga. Desde 2009 eu trabalho com a temática de violência de gênero, né? Sou psicóloga clínica também. Sou especialista em política de gênero e direitos humanos pela UFRJ e sou mestra em psicologia social pela UERJ. Eu sou parda, atrás de mim tem uma parede branca. Tô com o cabelo meio preso, meio solto e uma blusa de alça cinza. Obrigada. Valquíria chegou. Eu vou pedir aqui, eu vou adicioná-la para a gente fazer essa troca, tá certo? Eu vou te mandar o convite, Val. Já tô aqui já na minha intimidade, chamando de Val e tudo. Que eu sou dessas. Eu sou dessas, bebê. Cadê? Já Olá! Cadê? Menina, a mulher entrou aí, que eu ainda tô aqui com a tela na minha frente, tentando encontrar. A criatura já tá aí. Aí, babadeira, ó. Eu acho que a gente teve um delay de rede, porque eu tava ouvindo ela se apresentar e aí entrei do nada. Ai, do nada. Aí tem uma música aqui que fala assim: do nada eu apareço na balada. Oi, Valquíria, querida. Seja bem-vinda. Olá! E aí, como vai? Tudo bem? Tudo bem, apesar do calor e do presidente, mas tô ótima. Minha, é verdade. Essa parte aí, né? Infelizmente, a Tô bem, segunda parte do felicíssima de estar presidente aqui com ainda não vocês. dá para Muito esquecer. agradecida pelo convite. Muito obrigada também por você ter acolhido, né? Você com toda a sua agenda aí, é, corrida, né? Correria pura, mas que bom que você, né, teve aí essa disponibilidade para vir aqui conversar um pouco com a gente, né, sobre as suas vivências aí enquanto professora, vereadora, né? Aí enfatizar a vereadora mais jovem de Niterói, né? Já que estamos falando aqui de juventude também, né? Uma jovem negra. Sim. E isso é muito significativo e é muito representativo também, né? Então, a ideia é que a gente faça essa troca aí. E estávamos aqui nos apresentando. Então, você chegou, se apresente, por gentileza. Acho que ninguém melhor do que a própria pessoa para falar sobre si, né? E aí faz uma audiodescrição também, né, para as pessoas que, né, com baixa visão, pessoas cegas, e depois a gente vai fazendo as trocas. Tá bem. Bom, eu sou Valquíria Nicterói. Contar para vocês que não é um nome da política, é o meu sobrenome mesmo, que é uma dúvida que as pessoas sempre têm. Bati com o pé aqui na minha câmera. Eu sou uma mulher negra, uso dreads que estão soltos e tem algumas peças brilhantes aplicadas neles. Uso uma gargantilha prateada bem pequenininha e tenho uma borboleta tatuada no colo. Eu estou vereadora, né, mas sou professora, fui professora a vida toda desde os 15 anos, em diferentes segmentos, né, já atuei na rede privada, na rede pública, em pré-vestibular social, trabalhei como professora de arte durante algum tempo, fazendo oficinas livres, enfim, tudo que envolveu educação me permeou a vida toda e foi assim que eu cheguei à política também, né? Entendendo que a sala de aula ela é um espaço importantíssimo de atuação, mas precisa ter gente nossa lutando nas outras esferas também. Então, foi assim que eu comecei a minha trajetória de me organizar politicamente, entender que a política institucional era um caminho e atender aí essa demanda de ter mais pessoas como nós nesses espaços institucionais. E eu acho que é isso que eu posso apresentar. Eu sou moradora do Morro do Palácio, comunidade que me acolheu aqui em Niterói, onde eu, inclusive, me organizo e busco trazer essa representação para o meu território. E eu acho que é isso. Minha filha, tudo isso e muito mais, né?
E aí, você falando da sua experiência na sua comunidade, né, com educação não formal, né? E aqui eu tenho também uma vivência de 2010 até segundo semestre, né, do ano passado, que é também de um quilombo educacional, curso popular de pré-vestibular Quilombo do Urubu, onde a atuação é justamente, né, potencializar, estimular, potencializar, né, valorizar a nossa identidade racial negra, né, que é também, vou voltar aqui para a Pamela, que ela tá solicitando, Uhum. justamente pensar também, né, viabilizar o acesso à educação pública, né, gratuita e de qualidade para a juventude negra, né, na universidade, de preferência universidade pública. Olha ela aí, voltou. Pronto. E que massa, né, a gente ter aí essa oportunidade de trocar essa experiência, você aí, né, em Niterói, eu aqui em Salvador. O Quilombo do Urubu, aqui na Bahia nós temos, inclusive, um fórum de quilombos educacionais, né, que tem essa perspectiva mesmo de educação antirracista, popular, solidária. E o Quilombo do Urubu funciona aqui em Cajazeiras 5, né, no bairro onde eu moro, há 23 anos. Então, é bem interessante essa experiência, porque é uma oportunidade, uma possibilidade também, né, de nós, enquanto sociedade civil organizada, né, fazermos não o papel do Estado, porque o Estado tem que se colocar também, né, enquanto responsável em promover a educação pública, né, e de qualidade gratuita e que se pinte também de povo, mas com essa função social também de tensionar a ocupação desses espaços e a permanência, né? Então é um dos aspectos aí que eu acho que dá para a gente também enveredar aí a nossa conversa. Aí o que é que acontece? Nós estávamos aqui, né, falando, Valquíria, com Pamela, sobre, né, os dados que são gritantes em relação à realidade da juventude negra brasileira, né? A realidade de escassez, de falta de oportunidades, a realidade de descrença, né, nessa juventude, né? Essa realidade de que são pessoas incapazes, que nós não podemos apostar nelas, mas eu penso que esse espaço aqui ele é muito potente para a gente dizer não, né? Nós podemos ressignificar esses dados de violências, né? De descrenças em dados de potência, né? A partir do que cada uma de nós, nos nossos lugares, realizamos, né? E como um disparador para a nossa conversa, a Val caiu, né? Caiu a conexão, mas vamos dando seguimento. Como disparador, tem uma poesia que é de minha autoria, do e-book Palavras Navalhas Doçuras Libertam, viu, Pamela? Que na época para você, né, que tem uma experiência com mulheres, eu me colocando também nesse lugar de mulher negra, né, de mulher que muitas vezes a gente acaba querendo abraçar o mundo, né, achando que dá para resolver tudo, e isso aí depois a saúde mental da gente vai ficando assim, bugada, bem abalada. Mas refletindo, né, fazendo também essa autoavaliação, essa autorreflexão, eu escrevi o seguinte: ser forte é uma demanda, chorar às vezes é preciso. Às vezes é preciso dar um basta, perceber que o discurso da firmeza constante mais enfraquece do que fortalece. Tem dias que o controle foge das mãos, como água escorrendo entre os dedos, e não há nada de errado nisso. Relaxa sua mente, não alimenta as expectativas alheias só para agradar. Já se perguntou quem é que agrada a você? Quantos ombros te foram ofertados para você chorar? Quantas palavras lhe foram ditas para te confortar? Cuidado com o papo de mulher guerreira. Às vezes a guerra é provocada e quem fica no meio do tiroteio é só você com você. Grita, chora, converse consigo mesma. Não há nada de errado nisso. Permita-se compreender que fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Às vezes, é o silêncio contínuo acumulado que afetou a sua mente. Permita-se entender que nem sempre vai dar para assumir todos os babados, mulher. E que nem todas as demandas é você quem vai resolver. Cuidado, a sua saúde mental te agradece.
se cuida. Então, essa poesia, né, que está lá na página 34 do e-book, foi pensando também sobre esse tema, né? E aí eu gostaria que você traga um pouco da sua vivência, né? Eu vou observando aqui também o chat, tá? Para a gente ir dialogando com a galera. Mas conta aí pra gente, Pamela, É como é que é essa maravilhosa, pegada aí? maravilhosa essa poesia. Depois eu quero ler esse e-book, hein? Oi? Eu quero esse e-book. Ai, querida, com certeza. Já vou lhe passar meu Pix lá no seu Zap quando a gente acabar Pode aqui. passar. Bonita, linda e preta. Então, e é muito isso que você traz, nessa coisa da romantização dessa luta, né? Que nós mulheres temos. E aí não dá para a gente tirar do contexto, né? A interseccionalidade, que é a mulher negra, que é a mulher rural, cada um com as suas. A mulher é multifacetada, né? E a violência também. Então ela vai esbarrar para nós de toda forma, do que ela puder trazer. E aí, assim, o que eu optei por trazer hoje para a gente conversar, nada de teoria, né? Mas para a gente problematizar esse lugar, né? Principalmente esse lugar da mulher preta. Porque, olha só, se a gente pega o dossiê Mulher, que é um documento, sim, a mulher trans também, óbvio. Se a gente pega o dossiê Mulher, que é um documento que tem daqui do Rio, que faz o levantamento de todos os registros de ocorrência, né? O ano de 2021, que é na base de 2020, 61%. Continuo? Sim, sim. Ela vai continuando na Val. E aí depois volta para você e você traz também a sua Tá. fala, viu? 61% dos feminicídios foram de mulheres negras. Isso é um número muito alto. Se a gente pega as violências, que a Lei Maria da Penha ela coloca 5 tipos de violência, né? A patrimonial, a física, a moral, a psicológica e a sexual. A mulher negra, ela só não está, em sua grande maioria, entendendo que, assim, no dossiê eles juntam mulheres pardas e mulheres negras, tá? Então, são mulheres negras, brancas e outras, e não informado, tá? A mulher negra, ela só não é dominante no crime de violência moral. O que viola os corpos, né, é muito pesado. Travou para mim também? Ou foi só? Travou, foi ela que travou. É porque a conexão dela tá oscilando. Talvez até não. Às vezes pode até cair. Vamos ver se dá um tempinho para ver se volta, né? Então. Se destrava e aí ela continua. Não. Não, caiu. Mas aí vamos, então, vamos pegando aí, né, esse fio da meada. E eu trouxe, não sei se deu para você ouvir, uma poesia, né, autoral relacionada à saúde mental das mulheres negras, né? E aí coloquei como uma possibilidade de ser disparadora para nossa conversa. Não sei se na hora que você perdeu a conexão, se você conseguiu ouvir. Eu não consegui ouvir, mas acho que a fala da Pamela me dá um pouquinho de gancho, né? Eu costumo discutir a questão da saúde da população negra de maneira conjunta, né? Para além da interseccionalidade das questões que afetam a mulher negra, mas porque as questões ligadas ao homem negro, ao idoso negro, vão afetar diretamente a mulher, né? E a mulher preta, porque ela é a cuidadora. Porque se entre a juventude negra o maior índice de assassinatos é entre jovens rapazes negros, esses rapazes têm mães, têm esposas, né, que vão criar filhos sozinhas. Então, essa violência contra a população negra de maneira generalizada, ela vai afetar diretamente a mulher negra, né? Ela vai se agravar sobre a mulher. Até porque, num país com uma herança colonial tão bruta, o homem negro, que é destituído de qualquer local social que não o da violência e da exploração, as únicas pessoas que ele tem possibilidade de violentar realmente são diretamente as mulheres negras,
né? Mulheres, crianças e idosos. Então, são esses homens que vão praticar a violência doméstica, que vão fazer o uso abusivo de drogas e álcool, e por uma completa ausência de perspectiva social. Então, discutir a saúde mental da população negra, a gente precisa fazer isso de uma maneira mais conjunta, né? Acho que os dados que a Pamela iam trazendo comprovam muito isso. Eu dei aula nos últimos 3 anos aqui no município de Niterói, né? E eu dava aula no berçário para crianças bem pequenininhas. Comecei com um grupo de 2 anos. E eu dava aula dentro de uma comunidade aqui de Niterói, onde tinha tiroteio 2 vezes por semana, basicamente. E eu me lembro que teve um episódio de tiroteio que a gente precisou, que foi durante o horário de aula, e a gente precisou deitar as crianças no chão e tal, e foi aquela situação que infelizmente não é incomum no Rio de Janeiro. E eu me lembro que na semana seguinte começou uma obra na escola. E os trabalhadores chegaram e ligaram uma furadeira. E as crianças começaram a chorar desesperadas dentro da sala, achando que era um novo tiroteio. Então, assim, o povo negro no Brasil, né, ele carece de tantas coisas. Se a gente pensar que as nossas crianças crescem com deficiências nutricionais, que não permite uma formação cognitiva e neurológica como as crianças brancas de classe média e etc. têm. Se a gente pensar que elas são submetidas a um contexto de violência constante, a uma desvalorização constante, que as suas mães são constantemente humilhadas, né? Quando chega numa escola que vai olhar a população pobre como aquela que bota o filho na creche para ficar em casa, ou aquela que larga a criança ali para não se preocupar com o filho, ou que é uma família desestruturada porque você bota ali e as pessoas já olham como filho de bandido, ou porque uma família pobre entra cheia de criança no shopping e o segurança vai seguir. Essa criança, quando ela vai se tornar um jovem, é impossível a gente imaginar que ela tem uma condição de saúde mental preservada, né? E que vá conseguir romper o ciclo da violência e apresentar uma perspectiva diferente para suas famílias, e principalmente, né, que essas mulheres tenham condição de quebrar os ciclos de suas famílias. Uma coisa que a gente fala muito, né, sobre o quanto a população negra ela herda a violência e essas mazelas sociais. Isso só vai ser interrompido com a quebra de ciclos para as próximas gerações. Mas como que essas mulheres negras submetidas a tantas violências vão ter condições de quebrar os ciclos e não transferir essa violência para os seus filhos, né? Então, assim, eu acho que é uma das reflexões que a gente precisa fazer para discutir saúde mental da população negra e para discutir a possibilidade de um outro futuro, né? Vai, Pamela, você estava falando, né? Você acha que continua a sua fala, por favor? Eu não sei nem onde eu parei, né? Você estava trazendo, né? Você tinha começado a falar dos indicadores, né? E a gente falava sobre essa questão dos impactos, né? Do quanto que essa questão da saúde mental para as mulheres e as mulheres negras, né? Em particular, que nós, né, Valquíria, bem sabemos, né? Do que a gente está falando. Nós, enquanto mulheres negras, pardas, né? Sabemos o quanto que isso é impactante na vida da gente. Você estava falando sobre isso, trazendo esses dados. E aí, isso eu acho que é um ponto curioso, né, da violência moral ser predominantemente branca, né? Por que não afetar? Porque a violência sexual, ela é o maior no grupo de crianças, né, de 0 até 11 anos. As violências, como um todo, atingem as mulheres entre 30 e 59 anos. Mas a violência sexual, ela é essa supervalorização sempre que tem, né, da mulher negra, essa super erotização dos corpos femininos negros. E aí, assim, o dossiê ele chama atenção em que sentido? Ele coloca que houve uma diminuição dos casos de violência. A gente sabe que não houve, né? O que houve foi uma subnotificação por conta da pandemia. Eu acho que isso a gente não pode deixar de citar. Eles mesmos colocam, mas acho que a gente precisa frisar isso o tempo todo. Que, por conta de uma questão pandêmica, as mulheres não procuraram ajudas. E isso reflete no local onde eu trabalho. Que só no ano de 2021 a gente fez, numa equipe de 5, atendemos 1.633 mulheres. É um número muito grande, muito expressivo.
para dizer que houve uma diminuição nos casos de violência. Inclusive, Valquíria, eles colocam para gente o Niterói como o menor, a grande região, né? Com menor índice, 7,8 de violência. E a gente sabe que a gente não é bem assim, né? Amo nosso país, mas nosso país tem um índice alto. País que a gente brinca, tá? Gilmara, nada contra. A gente fala que nosso Niterói é nosso país particular. Niteroenses são bem bairristas. Aqui em Cajazeiras, onde eu moro, a gente também fala Cajazeiras, meu país, até pela própria dimensão, né? É um bairro imenso, a nível habitacional mesmo, e a gente já chama Caja City dentro de Salvador. E aí, assim, o mais curioso de tudo, né, continua sendo a violência psicológica. É a violência que aniquila, assim, a subjetividade dessa mulher, né? Bom, seu áudio diminuiu. Vê se não tem que. Você não apertou aí. Melhorou? Foi, voltou. Desculpa que eu tô falando baixo, eu até falei com a Gilmar, eu tô saindo de um Covid. Então tô tentando não me esforçar muito. E assim, a violência psicológica, que é a violência, né, que aniquila a subjetividade dessa mulher, que é onde ali vem a culpabilização, que vem todo o não entendimento que ela deveria ter, né, desse ciclo de violência. Porque é ali que ela é ameaçada, é ali que ela é inferiorizada, que ela é humilhada. A gente só conseguiu que entrasse como crime no Código Penal ano passado. Ou seja, é um dado, né? Segundo o dossiê Mulher, de todas as violências, ela equivale a 31,6%. Só que, ao mesmo tempo, só no passado que ela entra. E ainda há uma certa dificuldade, tá? Dito pelos próprios agentes de segurança, que eles não conseguem ainda tipificar essa violência. Então, a gente sabe que ainda existe ainda mais essa subnotificação. Com certeza deve ser muito maior. Porque é onde ela começa, né? É sempre onde a violência começa. Que é onde diminui, constrange essa mulher. E aí, se a gente pensa na questão da saúde, né? E aí a gente pega a questão da OMS, que diz que saúde é o completo bem-estar físico, mental, social e psicológico. E a gente vê que uma violência, né, que é a segunda maior incidência de todas, que está ligada a questões que a mulher pode desenvolver, ansiedade, síndrome do pânico, transtorno de estresse pós-traumático, depressão, a gente não tem nenhum olhar direcionado, né, para essas mulheres. E falar um pouco da minha vivência, assim, nesse sentido, é ver isso, de como que a culpa da mulher está nessa raiz. E o quanto é difícil. E tem um caso que eu atendi e que eu achei ele bem emblemático, né? De uma mãe que ela saía de manhã cedo para trabalhar como babá na Zona Sul. Então ela saía muito cedo e acabava deixando os filhos dela não sendo cuidados. E ela apanhava principalmente porque os filhos não estavam obedecendo, né, esse pai. E quanto que isso é sofrido. E óbvio que a gente está falando de uma mulher, né? Meia idade, com a escolaridade. Não, ela fez, se eu não me engano, o segundo grau completo. Ela chegou a concluir depois, assim, né? Que os filhos nasceram. E do quanto que isso trazia... de quanto é cruel. Porque ao mesmo tempo que ela tinha que trabalhar para dar esse sustento para a família, ao mesmo tempo ela era punida por ele, né? Porque os filhos não estavam sendo tratados. E aí eu acho que eu pensei mais nisso, né? De trazer essas coisas pra gente pensar, desse lugar dessa mulher que sofre, e que a gente precisa de fato olhar. Porque a lei é muito recente e a gente ainda não conseguiu alcançar, né? Nem um pouco disso. O babado é forte, né? Eu estou vendo aqui que é essa questão mesmo, né, de culpabilizar as mulheres, né, a nível dessa não
da não disponibilidade, e aí colocar como irresponsáveis, né, nessa questão do cuidado, mas nós sabemos, né, e eu digo também, enquanto mãe que sou, né, também tenho uma cria, e nós sabemos do quanto que é difícil a gente também ter uma articulação, conseguir, na verdade, fazer uma articulação em rede para cuidar dos nossos filhos e das nossas filhas, né? Embora essa questão de que, né, uma criança numa comunidade, isso é uma filosofia africana, né? Em uma comunidade, todas as pessoas elas são responsáveis pela criança, todas as pessoas ali elas também, né, podem maternar e podem paternar. Eu tenho, né, tive essa oportunidade de ter pessoas que pudessem também maternar comigo no cuidado com a minha filha. Mas, infelizmente, não é uma realidade comum. E aí tende, né, há uma tendência justamente por conta dessa estrutura que é sexista, né, que é violenta, principalmente com nós, mulheres negras, de nos culpabilizar e nos responsabilizar por uma questão que é estrutural. Porque, por exemplo, se essa mãe, né, essas mães tem políticas públicas voltadas para que seus filhos e suas filhas possam acessar, né? Por exemplo, creches para que elas tenham esse tempo de trabalhar, isso não aconteceria, né? E aí a gente vai entrar nas diversas discussões, inclusive do que Val falou antes, né? Sobre essa questão da gente pensar também a saúde mental das mulheres, mas dos homens negros, né? Das crianças, das pessoas idosas, porque todas e todos nós somos atravessadas, né? E atravessados por essas estruturas e nos afetam. E bota a nossa mente para ficar bugada mesmo, né? Como os meninos dizem aqui. Então, não é uma questão particular, individual. A gente precisa pensar isso, por isso eu fiz uma fala inicialmente de que pensar a saúde mental tem que ultrapassar esse âmbito do privado. Né? A gente precisa parar de ficar apontando o dedo e responsabilizando as pessoas exclusivamente pelas condições, né, quais elas estão sendo afetadas, porque existe também as negligências, né? A escassez, a falta de oportunidade ela não é produzida por nós, né? Isso aí tudo está dentro de um contexto, né? De uma lógica que é capitalista, que que é essa coisa do Estado mínimo, né? De direito, que o mínimo possível acha que está fazendo tudo. E aí, nesse caso, para vocês duas, né? Para a gente conversar assim, como é que vocês veem isso? Quais são as estratégias possíveis, né? O que é que já tem sido feito, inclusive você, né, Val, né, ocupando esse lugar, eu aqui, minha filha, né, com toda a minha intimidade, porque já falei, né? Já tô já chamando Val já tô íntima da mulher. Na sua experiência enquanto, né, uma vereadora jovem, né? Como é que é pensar isso enquanto assim trazer, porque a gente estava falando, né? Vamos falar da dimensão da cultura, como é que a cultura pode também, né? A partir da dimensão cultural, como é que a gente pode pensar essa saúde mental, promover saúde mental para a juventude negra, para as mulheres negras. E aí, pensando a realidade aí, a realidade local, né, de vocês, quais são as estratégias, o que é que tem sido feito? Há financiamento para isso, né? Como é que vocês entendem também que os profissionais, né, os profissionais que atuam diretamente com essa população pode, né, contribuir para potencializar essa discussão e fazendo articulação prática, né, no seu cotidiano. Tá, então eu vou. Essa é uma discussão que eu começo lá na educação, né? Quando a gente fala do distanciamento cultural que a escola promove com as crianças negras, em especial com as crianças negras e pobres, é porque desde pequenas elas são inseridas em espaços que ensinam para elas que a cultura delas não é válida, né? Na escola não pode cantar funk, não pode cantar rap, não pode cantar o que elas escutam na experiência de vida delas, né? No linguajar não pode palavrão, não pode uma série de coisas que é da vida delas. O conteúdo que é ensinado não tem referência com o cotidiano e com a vida delas, né? Pelo menos não esse currículo mínimo que querem nos empurrar a goela abaixo. E aí você vai tendo no meio do caminho o esforço dos educadores de promover uma aproximação com essas crianças, mas no geral a tradição histórica da escola é de empurrar a goela abaixo a cultura que
a branquitude selecionou que era válida, né? E invalidar a cultura dessa criança. Então você tem um processo da formação de várias gerações com a desvalorização da cultura que eles produzem. Quando você vai para os espaços de cultura, né? Isso é uma discussão que a gente faz até hoje. A produção artística negra é chamada de artesanato, né? Enquanto que a produção branca vai para museus e etc. E hoje você tem um movimento de grande pressão da população negra para se ver representada nesses espaços, para que artistas negros sejam projetados e reconhecidos como artistas, mas ainda é uma minoria dentro de todo mundo que, de fato, entra nesse circuito e ganha grana de verdade para ser artista, né? Você vê o artista negro lutando para sobreviver de arte, né? Do trabalho dele, enquanto é visto como um hobby, né? Enquanto inúmeras pessoas brancas são reconhecidas como artistas fazendo qualquer coisa que seja que dê na cabeça delas. Então, é um processo da gente reeducar a sociedade, primeiro, a reconhecer a produção cultural da população negra, né? Como arte, como cultura, como integrante da cultura brasileira, porque a gente viveu um processo de desapropriação cultural da população negra, né? Quando o projeto de Getúlio Vargas, de construção de identidade nacional, pega o samba, leva para a gafieira e bota pessoas brancas para fazer, e depois esse projeto desemboca na bossa nova, que é produzida pela elite cultural, você tem uma transição de quem pertence a essa parada, né? Você coloca na periferia a origem daquilo ali. Quando a gente pega a capoeira e vai levar para os salões e a galera branca começa a se tornar mestre de capoeira e seus grandes difusores dessa parada, você vai tendo uma desapropriação do que é o patrimônio cultural negro para que ele se torne identidade nacional com uma cara branca, né? Então a gente precisa construir primeiro uma memória cultural no nosso povo, né? Uma memória cultural. Eu sempre falo isso. Eu lembro que durante todos os meus anos como educadora, as pessoas queriam muito, é porque a gente acha muito lindo, tem que pegar as crianças da escola pública e levar para ensinar violino para elas, e tem que ensinar obra clássica, e não sei o que, e tem que ler Camões. Eu acho isso muito maneiro, porque eu acho que a galera preta tem que dominar todo tipo de cultura. Agora, assim, por que a gente não reconhece que o atabaque, que o tambor também é cultura? Né? Por que a gente não reconhece que isso também é uma cultura válida? A gente acha que a gente precisa ensinar as crianças negras a aprenderem a ser brancas para que elas tenham oportunidade na vida. Enquanto o caminho precisa ser o inverso, precisa validar a cultura negra na sociedade para que ela possa ser ela na sociedade. Então, acho que isso é um fio, assim, isso precisa desembocar na política pública, né? Isso precisa desembocar numa política cultural que valorize essa produção. Por exemplo, o meu mandato tem 2 iniciativas que eu tenho muito orgulho, assim, aqui, que eu acho que dá um pouco de sentido para isso, porque a gente não consegue tudo que a gente deseja fazer, né, na política, mas a gente aprovou agora, recentemente, uma emenda no orçamento da cidade que vai ser para a construção de um programa de empregabilidade para a população usuária da rede de saúde mental da cidade, que são majoritariamente pessoas negras e pobres. Então a gente vai ter uma grana para fomentar programa de incentivo para que essa galera possa trabalhar, porque saúde mental vai ter o que comer todos os dias, vai ter uma casa digna para voltar, é ter dinheiro para ir na praia no final de semana, é assistir um filme, né? É isso que você falou, as pessoas pensam a saúde mental num processo individualizado, né? De fulano tem depressão, fulano tem... Como se todo mundo fizesse terapia, a gente fosse resolver o problema do mundo, né? Pelo contrário, a gente só ia ver mais problema no mundo. Porque se todo mundo tivesse analisado, a gente já está pronto para ver o tanto de ruim coisa que tem. Mas a gente precisa resolver a desigualdade social para falar de saúde mental, né? Ninguém fica alecrim dourado meditativo com a barriga roncando de fome. Então, essa é uma iniciativa que eu acho muito importante. E a outra é que no início do ano a deputada Jandira Fegali enviou uma emenda para a saúde de Niterói e a gente fez uma articulação com a Secretaria de Saúde para que parte dessa emenda seja destinada para a saúde mental, para a aplicação de um edital de cultura. Então, vai ser um edital de cultura e saúde mental para não só fazer intervenções de saúde mental com cultura dentro de territórios periféricos, mas também para que a classe artística da cidade se envolva com a saúde mental e a gente tire o debate da saúde mental de dentro dos CAPs, dos hospitais psiquiátricos, das casas de convivência e leve
para a praça, né, para dentro da comunidade, para o meio da cidade, para locais em que a cidade seja obrigada a conviver com modos de vida diferentes, né, com pessoas neurotípicas, com personalidades dissidentes do que é considerado a norma. E isso vai afetar diretamente os territórios periféricos e a galera preta que é usuária da saúde mental. Aqui em Niterói, para finalizar, que eu quero também poder ouvir a Pamela sobre isso, a gente tem hoje uma transformação assim na coordenadoria de mulheres. Niterói aprovou no ano passado um auxílio de R$ 1.000 para mulheres em situação de violência. Então, que eu acho que é o primeiro passo, você precisa tirar a mulher da dependência econômica para ela poder romper, né, com esse ciclo. Então, a gente tem um auxílio que a gente vai oferecer. Tem hoje um centro para receber e acolher essas mulheres e encaminhar elas para apoio psicológico e etc., né, para acolher essa demanda. Ainda assim, isso é o começo, né? A gente precisa encontrar uma maneira de inserir essas mulheres na sociedade. Uma outra iniciativa nossa também que eu acho maneiro é a gente criou um selo para empresas amigas da mulher. Então, empresas em Niterói que ofereçam emprego para mulheres que sofreram situações de violência, né, que são vítimas de violência doméstica. E aí, óbvio, para isso a gente precisa vencer a barreira da denúncia, do processo ter corrido, etc. Mas essas empresas vão ter um reconhecimento da cidade e vão integrar outros programas também. Então, assim, a gente precisa inserir essas mulheres na sociedade para além do estigma da violência, né? Dar uma outra perspectiva para que elas tenham possibilidade de quebrar esse ciclo e de não achar que o problema está com elas ou com os filhos delas, ou, né, que eu sempre falo assim, ninguém inteligente quer trabalhar 40 horas por semana para ganhar um salário mínimo. Isso não é coisa de gente inteligente, isso é coisa de gente condicionada, né? Então, quando eu olho os meninos aqui da comunidade que decidiram por um outro caminho que é julgado, eu consigo achar que eles foram mais espertos do que os meninos que cumpriram a norma. Mas a gente não pode permitir que a única alternativa para esses garotos seja a morte, né? A gente precisa oferecer uma outra alternativa e, sem dúvida, a cultura é um caminho com uma possibilidade de transformação absurda, né? Não só de transformação da vida individual deles, mas da perspectiva da sociedade sobre nós. Bacana. Depois dela, falar o quê, né? Tchau, gente. Tinha que falar, vai. Não, mas só acrescentando. Uma rainha, sobre... né? Ela é maravilhosa. E sobre isso que a Valquíria estava dizendo, né? Dessa coisa do ressignificar, né? O ser, que a cultura tem esse poder, né? Ressignificar a existência, tanto da gente quanto da sociedade, e mudar isso, o quanto que isso é necessário, porque algumas mulheres, assim, o fenômeno da violência, ele não atinge uma classe específica, nenhuma raça específica. Ele vai em todas as mulheres. Então, existem mulheres que estão desempregadas e existem mulheres que ganham super bem, né? Então, quando a gente atende essas mulheres que mesmo, né, que tiveram acesso à informação, a estudo e que ganham financeiramente, né, uma renda boa, elas acabam nessa violência psicológica não se reconhecerem mais sujeitos. E aí esse é o trabalho. E aí, assim, com a cultura, né, que tem esse poder de fazer esse ressignificado dela e quem nunca teve, né, sentido pertencente dessa sociedade, a gente trabalhar isso. Quando você fala da Codinha, Valquíria é onde eu trabalho no CEAM. Porque acho que você não estava. Eu sou psicóloga lá do CEAM Neuza Santos. Esse auxílio é um grande ganho para a gente, né, para essas mulheres. Porque é isso, um dos principais para o não rompimento desse ciclo de violência é a dependência financeira. E quando você consegue ganhar, né, 6 meses, sendo prorrogável por mais 6 meses, R$ 1.005, isso já é uma ajuda. Mas, assim, cabe citar que não é para todo mundo, né? Existe lá uma obrigatoriedade a ser seguida, mas que isso é um ganho que a nossa secretária conseguiu, assim, né, enquanto política pública. História. Nossa, não tem, assim. É sensacional o que a gente. Só que falta muito ainda para a gente conseguir, né, galgar. Mas acho que relacionado, né, à questão, se a gente pensa que a cultura está ligada aos aspectos psicológicos, sociais, econômicos, é aí que a gente tem que se fazer. É aí que a gente tem que trazer essa mulher, ela entender que ela é dona da vida dela e dona
desse espaço, ela precisa ocupar esse espaço. E aí eu acho que a cultura faz. E a gente tem uma coisa assim que é sensacional. Dentro do CEAN tem a arte-terapia. E aí teve uma amostra do trabalho delas, que a arte-terapeuta trabalhou com elas sobre o que era ser mulher e trabalhando a questão da arte-terapia no bordado, com o tema o que é ser mulher. E elas tiveram, né, todo o trabalho no Jeanette Claire, teve a amostra, e ver a cara delas, assim, né, de, cara, minha obra está sendo exposta aqui no museu, isso é sensacional. E de como pequenos direitos são tirados, né, de como nós, mulheres, somos cerceadas o tempo todo. Então, acho que dá para fazer um belo ganho, assim, da cultura caminhando por isso. E uma coisa que você trouxe da saúde mental, Valquíria, que a gente trabalha lado a lado com eles o tempo todo, né? Porque o centro especializado, ele, pela norma técnica de padronização, ele é proibido por lei de fazer terapia. Então, a psicologia trabalha na questão do empoderamento, da questão dela se entender de que ela é dona da vida dela, né? A gente trabalha na questão da baixa autoestima. E aí, quando a gente entende que ela se fortaleceu, que ela rompeu esse ciclo, e aí tem outras questões, a gente encaminha ela para a saúde. E geralmente são os ambulatórios de saúde mental ou os próprios serviços das policlínicas que atendem, né? E como que é necessário os profissionais de saúde terem essa discussão de gênero, porque nem todos têm. E aí muitos não conseguem entender, assim, né? Essa mulher que chega ali, cheio, não é só algo pontual, né? E assim, a discussão de gêneros, né? Discussão de gênero e racial, né? E pensar esse gênero para além, né, dessa perspectiva binária do ser uma mulher, Sim. pensada ali pelo fato de uma mulher que é limitada, que a concepção das pessoas limita-se, né, ao fato de a uma genitália, porque Sim. nós teve A alguém, mulher inclusive, que cis, né? comentou A gente aqui, né? tá para Teve além alguém que disso. comentou aqui falando sobre a questão das mulheres trans, né? E aí, das mulheres transexuais, né? E aí eu trago as travestis negras, a partir desse meu lugar, né, de mulher negra cisgênera, mas que tenho me debruçado e priorizado mesmo nos meus processos de estudos, de pesquisa, aí tentando transformar essas escritas em ações em favor dos direitos humanos dessas mulheres, da importância da gente estar também disseminando nessa discussão nos espaços diversos e pensar ações que viabilizem também uma capacitação continuada de profissionais, porque é um nível assim de violência, né, de ignorância, mas não é ignorância no sentido de desconhecimento, de desinformação. É por conta também de todas as construções, né, de valores, de crenças, né, de justificativas e enfatizam, né, na escritura sagrada, que vai violando ali, a partir dos seus valores, vai violando os direitos das outras e dos outros. E aí, eu acho que assim, o que vocês trazem é importante, né, a gente pensar essa cultura enquanto política, né, uma política pública mesmo, para poder disseminar essa dimensão, né, nos espaços, porque viabiliza mesmo, potencializar, né, as existências da juventude, principalmente a juventude negra, principalmente essa juventude negra masculina, né? Os meninos negros, assim, sofrem uma violência brutal, né? E eu falando aqui de Salvador, né? Eu falando aqui de Bahia, né? Eu falando aqui de Cajazeiras, do quanto que, mesmo que nós, mesmo que jovens negros, né, tentam promover cultura, tentam promover arte como prática de liberdade, tentam promover, né, espaços de troca de saberes, de resistências a partir das nossas vivências enquanto pessoas negras. A gente se depara aqui, né, falando da experiência, né, do meu lugar, a gente se depara também com o Estado, né, com o Estado, município, que ao mesmo tempo que promovem ações emergenciais, né, no âmbito da cultura para viabilizar um recurso, né, para os grupos que
e grupos e pessoas físicas, né, que estão aí atuando em favor da cultura, é o mesmo estado e é o mesmo município que também articula, né, faz articulações para interditar a realização, a permanência de espaços culturais que são protagonizados por pessoas negras. E aqui, inclusive, aqui nós temos uma experiência, né, e eu vou falar desse espaço que é muito significativo para mim, que é a Juventude Ativista de Cajazeiras. Nós temos esse espaço aqui, que é protagonizado pela Juventude Negra, onde eu sou também cria desse espaço, onde esse espaço me impulsionou, enquanto mulher negra, a pensar, né, escrever poesias, declamar poesias como prática de liberdade. É um espaço que me impulsionou hoje a ser uma escritora de palavras navalhas doçuras libertam, de ter um livro publicado de forma independente, porque também esse universo editorial, né, o universo editorial inviabiliza também, né, o nosso acesso a ter um livro publicado, né, a poder fazer com que as pessoas consumam também a nossa literatura negra. E aqui o Juventude Ativista de Cajazeiras, né, é o espaço potente que também gera renda para a comunidade e que está aí, já tem mais de um mês, né, que recebeu ação de despejo do seu lugar, né, porque qual é a justificativa? Eu não tenho outra fala a dizer que não seja racismo cultural, né, racismo mesmo contra a nossa juventude, porque como é que um espaço como esse onde as pessoas elas entram e se veem dali, elas se sentem representadas, a gente consegue se ver umas nas outras, a gente consegue se reconhecer umas nas outras, né? A partir das nossas poesias, das nossas músicas, dos nossos raps, das nossas escritas. A escrita que ela é expressada de diversas formas, performática, de diversas formas, e o espaço né, receber ação de despejo por parte desse Estado. Né? Um Estado que já é mínimo em promover direitos para nós, e nós, quando nos articulamos, ainda temos que receber essas ameaças constantemente. Então, acho que é muito bacana trazer isso, né? Eu estava aqui lembrando, inclusive, que de um trabalho que eu tive a oportunidade de ser convidada para compor a banca examinadora de Marivaldo Gomes Gonçalves, que é assistente social também. E aí, no trabalho dele, ele fala sobre justamente a questão da cultura, né? Traz alguns conceitos sobre o que é cultura, mas faz uma problematização de pensar a cultura para além de conceitos, né, históricos, políticos, é pensar essa cultura nas suas diversas possibilidades de expressão. E a cultura também a partir dos saberes ancestrais, a partir dos saberes dos nossos mais velhos, das nossas mais velhas, e faz provocações também justamente sobre isso, né, do que vocês trouxeram sobre as ações estratégicas e o financiamento, financiar a cultura para a periferia, para a juventude negra, para que a gente também possa ter, né, fôlego, né, e encontrar formas estratégicas de driblar, né, não driblar, mas de ir tentando romper mesmo, né, com esse racismo aí que acaba com a gente o tempo inteiro. Então, é interessante o que vocês trazem. E assim, eu penso que essa dificuldade, né, da gente, nessa coisa do universo cultural, essa dificuldade que nós encontramos de fazer com que as pessoas consumam o nosso trabalho literário. Eu bem sei do que é que vocês estão falando, né, enquanto escritora independente, né? Criei a editora de Quebrada junto com o Luiz Marques, que é uma foi Uhum. para mim. Ficou aqui só a rodinha. Ai, bicha minha. Vocês conseguiram me ouvir? Uhum. Sim. Travou Então, um pouquinho, deu uma picotadinha, mas deu para ouvir. isso, mas aí é isso. Eu penso que é importante trazer mesmo falas que potencializem essa possibilidade da gente também nos pensar enquanto empreendedores literários, né? E o empreendedorismo literário, impulsionar isso, impulsionar a palavra como capital cultural, né? Porque para as pessoas brancas isso é muito naturalizado, né? Para as pessoas brancas, cis, heteropatriarcais, da elite, ricas, né? Que têm aí suas heranças
já de muito tempo, isso é tudo muito comum. Mas por que para nós não pode ser? Então, acho que o espaço também para a gente trazer isso, né? Naturalizar, né? Já banalizam o racismo, a gente quer banalizar e naturalizar essas ideias de empreendedorismo literário, de cultura como prática de liberdade, de ações estratégicas junto a profissionais, né, que atuam com o público da juventude negra, de mulheres negras, né, para que tenha um olhar também com a sensibilidade política de compreender o processo histórico da sociedade brasileira e os impactos do racismo e do sexismo nas nossas vidas, né, para não termos os julgamentos, né, o olhar de subjugar a outra e o outro por conta da sua condição. Mas é um pouco isso. Deixa eu ver aqui os comentários, né? Deixa eu ver aqui o que as pessoas estão falando. Juliana, Sete Folhas, né? Tá falando aqui, sete underline folha. Juliana Ué, daqui de Cajazeiras, ela falando: o jovem negro no Brasil nunca é levado a sério. Essa questão da descrença na juventude, né? Que infelizmente é uma realidade. Deixa eu ver aqui mais. Mônica tinha comentado justamente sobre o que Valquíria falou, né? Sobre essa questão da importância das ações. Ela disse, Mônica Macabu, discussão de gênero e raça. Muitos psicólogos brancos não validam as questões da população negra. Fala um pouco sobre isso, Pamela. Você, enquanto psicóloga. Então, é complicado falar sobre isso, né? Mas, assim, a única coisa que eu posso dizer que é algo que está dado é que alguns psicólogos não têm essa discussão clínica. Então, quando você vai para a clínica para procurar, né, ou fazer análise ou terapia, alguns não têm essa discussão, esse recorte de gênero ou racial. Não tem. Então, existe de fato, assim, geralmente as pessoas me procuram. Você tem alguém para indicar que vai falar sobre, que vai entender, mas dizer assim sobre isso, aí eu não posso falar, correr sobre, né? Que é muito louco. Ela tem a obrigação ética de não falar dos colegas dela. Não, eu compreendo. Na verdade, assim, quando eu digo falar sobre isso, é a gente pensar mesmo, né? Até a própria formação profissional, né? Que assim, eu posso dizer, no meu próprio lugar, enquanto assistente social, posso dizer que no serviço social brasileiro, né? Ainda na contemporaneidade, nós ainda temos uma dívida histórica com a população negra. Mesmo nós, sendo também assistentes sociais, temos muitas e muitos assistentes sociais negros e negras, de buscar, no contexto da nossa formação profissional, né, discussões, referências produzidas por pessoas negras para a gente compreender, né, que desigualdade social no Brasil ela não pode ser pautada exclusivamente pelo quesito renda, pela questão da pobreza. Ela tem que ser pensada, né, a partir também de uma estrutura que é racista, né? Racismo, eu inclusive penso que falar de racismo não é pensar racismo enquanto recorte. Racismo está diretamente atravessado em todas as dimensões, em tudo nas nossas relações sociais, institucionais e estruturais. A gente vai ter aí, como disse Grada Quilomba, episódios de racismo cotidiano em todos os lugares. Então, por isso, inclusive, eu penso que recorte seria restringir, quando a gente fala, né, o recorte racial, o recorte de gênero, eu penso que os nossos discursos também, né, acho que limita muito a amplitude, né, a dimensão do que é a parada, né? Porque o babado o buraco é muito mais embaixo, como diz minha avó. Não é só, acho que é uma coisa que atravessa. E por isso que quando Pamela falava da interseccionalidade, né? Eu acho, Valquíria, que a interseccionalidade ela nos ajuda enquanto conceito analítico, político, né? Que hoje nós temos tem uma colega que eu também admiro e acompanho, e penso que ela faz uma discussão interessante, né, em relação a essa discussão, né, o que é interseccionalidade, que é a Carla Cotirene, na nossa contemporaneidade, mas nós temos várias outras mulheres negras do movimento feminista negro brasileiro que há muito tempo, né, já vem falando sobre isso, do pensar o que é ser uma mulher negra, né, a partir pensar a mulher negra numa perspectiva da cor da pele, né, de onde você vive,
né? Do que você come, né? Do que você bebe, se tem saneamento básico na rua onde você mora. Isso tudo é a gente fazer a interseccionalidade da discussão de pensar, né, o que é a saúde mental dessas mulheres a partir dessas dimensões, né? Então, acho que é um conceito importante que nos oportuniza abarcar uma análise muito maior, né, da realidade da juventude negra, das mulheres negras, nesse contexto da saúde mental, que nos possibilita, inclusive, pensar, né, que não tem como você falar de saúde mental sem pensar em determinantes sociais, né? O próprio SUS está aí colocando isso, né? A própria Organização Mundial de Saúde coloca, né, que saúde não é só a ausência de doença. É a gente pensar, por exemplo, eu tô aqui agora conversando com vocês, né, morando em periferia, e daqui a pouco você está ouvindo ali, né, rolar o tiroteio, e como é que fica a sua mente, né? Como é que a sua carne logo treme, né? Fica logo daquele jeito. E aí, depois as pessoas não vão querer entender por que que nós, mulheres negras, né, somos potencialmente afetadas pelos infartos fulminantes, né? Ah, fulano infartou, né? Assim, fala, não sei quem infartou. Infartou por quê? Vai lá procurar saber a projeção, né? A vida dessa pessoa. Mas assim, eu tô aqui também para ouvir muito vocês, que a pessoa fala um monte e a gente vai, minha filha, porque é tanta inquietação, né, meu povo? Deixa eu ver aqui o que mais comentários. Aqui, Mônica tinha dito, quando temos ações, deixa eu ver, tem todas essas questões em conjunto. E só o atendimento ou encaminhamento sem essas esferas não resolvem o problema. Acho que ela falou isso quando estávamos conversando, né, sobre justamente essa questão das diversas dimensões, né, da interseccionalidade, dos determinantes sociais. Acho que é um pouco sobre isso. Eu estou tentando acompanhar aqui o chat, né? Porque no meu notebook não está abrindo. Aqui. Ela disse: precisamos rever também as atuações, principalmente da população branca, em relação à saúde mental da população negra, né? Eu entendi que foi isso. Quando falamos sobre a atuação de profissionais, né, brancos. Eu queria só comentar uma coisinha aqui. Já que a Pamela não pode falar, eu vou falar o que você não pode. Não, deixa eu só falar uma coisa, aí eu não sei se você. Aí você complementa. Eu só queria dizer assim, querendo ou não, a gente pensar a psicologia, né? Esse lugar da psicologia sempre foi um lugar para branco, né? Sempre foi um lugar de pessoas, não era um acesso para a população em geral, eram só pessoas que tinham condições que poderiam ir, tanto que já tem um tempinho que se fala da questão do acesso à terapia ou análise, né? A análise, então, é sempre considerada sempre mais caro, mas com valor social. Tem pouco tempo para cá que se começou a discutir a questão do valor social para a saúde ser acesso de fato para todos. Não era todo mundo que tinha essa questão da psicologia, acesso para se fazer terapia. E aí, quando eu falo da questão do recorte, sim, por mais que a gente está muito dado no sentido de que a gente tem que falar, tem que se discutir, porque está dado, é da nossa vivência, não está dado para todo mundo. Então, no sentido, não é no recorte no sentido de diminuir isso. Pelo contrário, é isso tudo que precisa vir à tona. E dizer que isso na graduação a gente tem acesso, não, a gente não tem acesso nem ao conceito básico de gênero. Enquanto mais você ir para um atendimento e vai lá, meu amor, vai lá atender. Não é tão simples. Então, é nesse sentido. Agora pode falar, Valquíria, fala da minha profissão. Não, é porque assim, eu acho que é um problema histórico, né? Quando a gente fala de combate ao racismo de qualquer maneira, eu acho que tem o racismo das relações, o racismo individual, óbvio, você também não vai ficar fingindo ali que, ai, coitada da pessoa branca, ela não tem culpa, ela tem culpa sim, né? Pela postura dela, afinal nós somos dotados de livre-arbítrio, mas você tem o problema estrutural. Então, assim, nós não educamos as pessoas
para a empatia, para olhar o problema do outro, para olhar além do próprio universo. Então a gente tem uma população branca que cresceu num país que, assim como os negros, diz que racismo não existe, porque que nós somos todos misturados. E a gente sabe que, na realidade, isso não existe, né? O racismo, ele existe, A ele mentira mata. tá aí, né? A mentira E tá aí. exatamente, ele é uma condição de agravamento de sofrimento psíquico. Não tem como um país que viveu 300 anos de escravidão, que tratava a gente como coisa, essa população não herdaram. Eu sempre falo isso, os negros vivem uma condição de sofrimento psíquico coletivo. Então, uma amiga minha, por exemplo, né, a minha terapeuta é negra, eu fiz questão disso, porque é menos cansativo, você não tem que ficar explicando um monte de coisa. E aí uma amiga, que também tem uma terapeuta negra, falou outro dia, ela falou assim, nossa, cara, é tão menos cansativo. Sei lá, o que eu falei do meu pai, ela perguntou, me explica o seu pai. Ela falou, aquela coisa, né, homem negro, meia idade, desempregado. Aí na mesma hora a terapeuta dela falou, não, entendi. E seguiu o assunto, né? E ela falou, cara, se fosse uma terapeuta branca, acho que ela ia me perguntar 10 vezes como assim eu precisava teorizar, explicar o meu pai e tal. Então, assim, num país pós-colonial, escravocrata, com uma herança racista absurda, se você atende, recebe uma pessoa para atendimento psicológico que não compreende que o racismo é um fator de agravamento de sofrimento psíquico, tu vai analisar errado. Não adianta perguntar para Freud, para Lacan, para velho nenhum, porque não vai resolver o problema da cabeça da pessoa. Né? Eu acho que essa também é uma discussão que a gente tem que levar para a saúde mental. Outro dia recebi de uma eleitora que foi parar na UPA com uma crise de ansiedade. E a mulher deu uma dipirona e mandou ela voltar para casa. Então, não é só o profissional do CAPES que precisa saber da condição da saúde mental do povo negro. O enfermeiro, o médico que atende as pessoas na UPA sem encostar, sem botar a mão e fala que todo mundo está com virose, esse cara também tem que saber que o povo negro, né, que uma empregada doméstica que passa o dia inteiro bebendo água e comendo uma comida ruim na casa de gente branca e vai chegar em casa e vai ter pressão alta, diabetes, um monte de coisa, ela não tá com esse problema só porque ela tem uma saúde debilitada. Ela tem uma saúde debilitada porque a condição de vida dela no mundo causa ela muito sofrimento. Né? Então, assim, essa é uma discussão que precisa chegar a todo mundo. Eu falo, eu não sei se por ser professora, mas eu sou a louca da formação. Né? Eu falo que o município deveria ter um centro de formação dos servidores públicos sobre essas questões. Porque é isso, tu não pode ir no médico e o médico não saber sobre racismo. Não pode. Tu não pode parar no guarda de trânsito e a guarda de trânsito só botar bafômetro em carro que tá cheio de preto. Eu, esse final de semana, fui na praia com os amigos. E aí, o meu amigo que estava dirigindo era um homem negro, com a namorada, que é uma mina branca, e estava levando mais uma amiga que também era branca. E aí, depois que eu entrei no carro, ele falou assim, porra, vou ter que botar camisa, porque agora a Valquíria chegou, 2 pretos dentro do carro, de dread na cabeça, já dá pra polícia parar a gente. Se tivesse só as 2 brancas, eu passava batido. Então, essa é uma discussão que vai permear todos os onde você vai, o Brasil é o país que Hélio de la Penha, ator da Globo, famoso, fica preso na portaria do próprio prédio porque o porteiro não vai deixar um homem preto de Black Power subir num prédio da Zona Sul. Então, assim, infelizmente aqui, a condição racial, ela se sobrepõe, inclusive, à condição econômica, né? Não dá para ter essa ilusão de que tu vai dar dinheiro e vai resolver o problema da galera, porque o problema é cultural, né? De concepção sobre o mundo. Então, acho que era só isso que eu queria comentar sobre os amigos da Pamela. Olha só, sobre o que a Valquíria disse, tem uma tese que saiu, se eu não me engano, é na Universidade da Paraíba, mas depois eu posso olhar e encaminhar para vocês. É sobre... Eu falei isso no meu mestrado, mas dos policiais civis que trabalham nas DEANs para qualquer mulher, né? A mulher que chegasse à DEAN para registrar, como a fala dela era desqualificada. E aí, uma menina acho que é a Universidade Federal... mas eu sei que é do Nordeste. Ela fala da violência sexual e que aí bota a mesma história e figuras, né, de mulheres diferentes, uma negra e uma branca. A negra foi desqualificada por tudo. A fala dela, da violência sexual. E aí
em cima disso do que a Valquíria disse, né? De que é isso, não adianta a questão econômica, né? A questão racial, ela chega primeiro. Exatamente. Não é mimimi, é Não. real. Olha, acompanhando aqui o chat, né? Tem aqui uns comentários. Deixa eu ver. Mazosete, não sei, mas está aqui escrito Mazosete. Vocês são incríveis, parabéns pela fala. É, deixa eu ver mais. Mônica, eu já falei, né? Minha pró Iolene, minha pró do ensino fundamental. Eu tenho que enfatizar isso porque isso é maravilhoso, gente. É maravilhoso ter. A Valquíria não tava. Reval não fala, minha Não filha. tá. Minha pró, Iolene Almeida, foi minha professora no ensino fundamental. Nós nos reencontramos nas redes sociais e ela está aí, né, prestigiando o nosso espaço. Isso para mim é tão gratificante, tão simbólico, porque ela é também parte dessa minha, né, dessa minha trajetória, dessa minha caminhada. Ela é essa pessoa que contribuiu também para a minha formação pessoal e profissional, né, na base, na base. E a base é importante, né? A gente que fala da forma, que gosta de falar da formação continuada, mas a base é importante para a gente também impulsionar. Ela está falando aqui, né, que isso, psicologia, considerando formação para a elite branca. Essas discussões de recorte de gênero e raça ainda é recente. A conselheira daqui, né, a presidenta do Conselho Distrital daqui do meu país, né, Cajacite, daqui de Cajazeiras, ela também deixou aqui o parabéns para vocês, né, parabéns pela live maravilhosa, mas precisou sair por conta, né, de que a reunião do Conselho chamou, e aí ela foi trabalhar, mas gratidão, viu, Raquel, pela sua presença, muito bom. Sua participação aqui também é significativa para a gente estar, né? A gente pensar aí, depois sentar, dialogar, pensar estratégias também, né? De combate a violências, né? Que favoreça a saúde mental da nossa comunidade aqui em Cajazeiras, né? Firmando aí esse compromisso, né? Importante. Ainda, né? A Pro Iolene falando, racismo, fator de agravamento, com certeza. Essa discussão precisa chegar para todas as pessoas. Mônica Macabu disse: excelente, Valquíria, obrigada. Eu acho que foi naquela parte, né, que falou da psicologia, né, de pensar essa psicologia antirracista, né? Minha mãe chegou aqui, viu, queridas? Porque minha família também acompanha os trabalhos e ela cola na corda. Manhã tá lá em Ubaitaba nos acompanhando, prestigiando o nosso encontro. Benção, manhinha. Chegou aí dando boa noite para a gente e, né, preciso agradecendo aí pela fala, pelas contribuições. Eu quero, já estamos, né, no nosso teto de encontro. Ai, meu Deus! Essa live, gente, né, para quem está chegando agora, para quem está aí já com a gente há um tempo, é uma live que está sendo realizada, né, através da ação Bullying Nunca Mais, né, articulação feita por Mônica Macabu, essa produtora cultural maravilhosa, né, que eu tive a oportunidade de conhecer também nesses encontros virtuais, né, e daí uma coisa interessante desse contexto de pandemia, porque, né, no meio do caos, né, como dizia Beatriz Nascimento, pensar as possibilidades em dias de destruição, essas conexões, né, ultrapassando fronteiras geográficas através desse espaço virtual, tem sido possível. E Mônica Macabu, essa pessoa maravilhosa que eu conheci, e hoje estamos aqui nessa parceria, através da ação Bullying Nunca Mais, e é um projeto que conta aí também, né, com um patrocínio, né, da Prefeitura Municipal aí de Niterói. E estamos com essas duas maravilhosas que eu conheci hoje, né? E eu já toda cheia de intimidade, já chamando logo assim íntima, porque eu sou assim, falando sobre saúde mental, né? Trazendo algumas reflexões importantes, saúde mental da juventude negra e das mulheres. Aqui no WhatsApp eu tenho também participação, viu?
E aí eu sei que nós já estamos no nosso tempo aqui já limite, mas eu gostaria de trazer para a gente, vocês fazerem uma fala em relação a isso e a gente já colocar umas reticências na conversa, né? Porque já cada qual com as suas demandas também, né? A vereadora aí também com a agenda dela, babadeira, né? Pamela também aí, né? Que bom tá aí se recuperando, né, Pamela, da Covid. Muita saúde, vida longa para você, né? E fico feliz porque a gente está tendo essa oportunidade de dialogar, né? Infelizmente, uma problemática, uma questão sanitária que tem afetado muitas famílias. E é isso. Mas trazer aqui, ó, na participação do WhatsApp, temos para falar um pouco, né, sobre a importância de ampliar os horários de atendimento dos postos de saúde, os espaços de saúde mental, né, já que muitos profissionais não conseguem fazer os seus tratamentos devido aos horários, né? A importância das notificações de automutilação e suicídio nas escolas. E aí, claro, são temas, né, gigantes e cada um desses vai ter lá suas especificidades, mas é importante falar um pouco sobre essas dimensões também, se vocês puderem, né, trazer aí o que é pensado, o que tem sido feito, se não tem sido feito, quais são as estratégias possíveis. Dá para ser? Uhum. Olha, eu vou começar que eu vou falar rapidinho que eu preciso correr. Vai, Eu pois tô é, na realmente agenda no aí, meu teto já. claro, Mas foi claro. um prazer imenso estar aqui. Quero agradecer muito pelo convite. Pamela, que bom encontro. A gente que está aqui do ladinho uma da outra, que já faz coisa juntas sem nem saber. Olha aí que massa, vamos dialogar agora, né? Com Trocar certeza, vamos nos encontrar muito ainda. Mas eu quero agradecer muito, né, por estar aqui, pela troca, pelo debate. Acho que isso, a circulação dessas informações potencializam as nossas ações, né? Eu acho que esses programas que a gente tem conseguido aqui em Niterói, a gente tem que fazer chegar a todo mundo, e a gente tem que fazer deles espelhos para outras cidades, outros municípios reproduzirem essas experiências virtuosas no enfrentamento à violência. Eu acho que toda notificação é importante, mas a gente sabe que ela tem complexidade, né? Como alguém que mora na favela, eu sei exatamente que nem tudo que acontece, que a gente sabe que é errado, a gente tem condição de dizer. Mas é importante que as pessoas que estão nesses territórios, elas procurem ajuda, ainda que anonimamente, que elas acionem as redes próximas, né? Tem muitos coletivos realizando trabalhos dentro desses territórios. Existem maneiras de acessar os meios públicos ainda sem denúncia formal, então que elas não deixem de procurar ajuda, né? Que elas não deixem de solicitar essas redes. A escola é talvez o serviço público que mais chegue ao povo brasileiro, né? Porque, afinal de contas, todo mundo é obrigado a colocar suas crianças lá, felizmente, mas ela é a porta de entrada, muitas vezes, do atendimento à mãe que sofre violência, à criança que sofre qualquer questão, ela é o lugar da saúde mental e etc. Então, que as pessoas utilizem também ela como porta de entrada, de buscar acessar outros serviços, né? O posto médico e esses profissionais que estão ali para receber a população. A notificação é importante, mas também é importante que essas pessoas estejam vivas. Então, que elas acionem essas redes periféricas para que a gente chegue à raiz do problema. E é isso, assim, eu estou feliz de estar aqui com vocês, estou à disposição. Eu sou uma militante da saúde mental e com um olhar para a população negra. Eu me lembro que a primeira vez que eu falei que eu queria me meter com a saúde mental, as pessoas disseram para mim assim: se mete nisso não, Valquíria, você acabou de começar mandato, maluco nem vota. Isso aí não dá nada não. Eu falei, uai, mas isso não faz o menor sentido, né? A gente precisa lutar, ainda que o retorno eleitoral. Pessoas como eu precisam lutar pelo que é necessário para os nossos, né? Precisa lutar para que a gente tenha o que a gente foi fazer lá. Não adianta ter alguém como eu no lugar que eu tô hoje, se a gente não conseguir lutar pelo que nunca foi visto. Eu acho que a saúde mental da população negra e os direitos da população periférica são algumas dessas coisas. Então é isso. Muito obrigada. Um beijo para todo mundo que ficou com a gente, que assistiu a gente. Eu vou tentar depois salvar, enfim, para a gente disponibilizar no nosso perfil também. E é isso. Tô à disposição e tô feliz demais de estar aqui. Um beijo. Tá, Obrigada. você pode, né, replicar, viu?
Isso. Obrigada também, Val. Foi um prazer. Obrigada pelos aprendizados, né? Por toda essa potência que você é e que você tenha, né? Força mesmo, sabedoria e que para continuar, né? Resistindo aí no nesse seu lugar, né? Nessa sua vivência e muita saúde para você, viu? Saúde e Obrigada. vida longa. Um beijo. Vou sair aqui que a Pamela deve voltar para se despedir. Deixa eu ver se ela volta. Mas então, gente, né? Que maravilha, né? Que live maravilhosa, que live potente. Apesar da gente, né, trazer aqui questões, debates que são muito dolorosos também, né? Porque é difícil a gente estar, né, falando sobre essas coisas que afetam as nossas vidas, né? Que afetam as nossas subjetividades. Mas pensar também nessas possibilidades, né, de dar um fôlego, de ter pessoas para compartilhar, né, coisas boas que estão conseguindo realizar, apesar dos limites estruturais. Então, muito bacana, viu, Pamela? A Val já foi por conta da agenda, mas assim, agradecer também a você. Se você quiser trazer a sua contribuição em relação ao que eu, né, a questão que ficou e já aí também fazendo suas considerações, viu? Te agradeço. Desculpa, agora no finalzinho resolveu cair de novo, né? Mas não se Minha preocupe, internet. não se preocupe. Sobre a questão da automutilação, né, dos colégios, eu acho que é uma pauta necessária para ontem. Eu, enquanto psicóloga clínica, né, atendo algumas adolescentes que estão se automutilando e isso se faz necessário, né? Porque geralmente, de fato, aparece mais no colégio e como uma questão, a família nem percebe inicialmente, né, que as crianças estão fazendo isso. E sobre o atendimento, desculpa, o aumento do horário de atendimento? Falando sobre essa questão de que, por conta desse horário, né, do horário de atendimento, muitas pessoas deixam de ter acesso ao tratamento, de ter acesso à assistência mesmo, né? Pela incompatibilidade desses horários. Então, essa não é uma. A importância de ampliar os horários de atendimento nos postos de saúde, né? Pensando aí que o posto de saúde é esse espaço, né? Estratégico para promover saúde, né? E não para recuperar. Pelo menos é o que está colocado, né, no nosso SUS. Sim. Então, essa não é a minha pauta, né, Uhum. de caminhar, mas eu acho que é necessário repensar, sim, porque é isso, tem pessoas que trabalham, o horário de 8 às 5 limita muito, né? Mas, não sei, pensar em algo no próprio sábado, né? Sendo uma parte da manhã aí necessária. Mas que a gente precisa alcançar aquilo, né? Que a gente estava falando sobre a saúde de fato ser acesso para todos, coisa que ainda Uhum. a gente está muito longe de caminhar. Mas é Uhum. isso, eu queria agradecer a Gil, obrigada, a Oh, Mônica pelo obrigada convite, também. obrigada pela troca, que precisar estamos aí, não sei se eu consegui ajudar muito, mas Ô, minha se filha, precisar a gente como conversa. conseguiu? Como conseguiu? Imagina. Conseguiu sim a galera aqui no chat, né? Compartilhando, falando, agradecendo, parabenizando. Eu penso que todos os saberes, todos os fazeres, eles são importantes, desde que tenha, né, esse direcionamento mesmo de pensar a viabilidade, né, do acesso ao direito. E com certeza, né, a sua fala, né, a palavra ela é para mim assim ferramenta útil, né? Muito importante, tecnologia útil para a gente, né? Também ir tensionando essas possibilidades aí. Então, gratidão, viu, Pamela? Fique bem, 100% Obrigada. bem. Sinta-se abraçada aí por mim e vamos. Espero que esse seja um encontro, mas um encontro de continuidades, tá certo? Sim, sim. Obrigada. Obrigada. E Obrigada também. manda. Eu quero saber mais sobre o e-book. Ah, querida, já tem o seu zap, Ninha. Vou mandar bem bonita para você já já, viu? Eu vou te mandar no meu Instagram aí tem um link na minha bio que lá direciona também que eu falo um pouco mais sobre esse e-book, viu? Mas eu vou falar com você lá no Zap Zap. Tá bom.
Beijos, meu Tchau, bem. gente. Obrigada. Para Tchau. todas as pessoas aí, gratidão, viu, gente? Boa noite, bom descanso. Continuem se cuidando, né? Continuem aí preservando, né, suas vidas, a saúde, porque infelizmente ainda não vencemos a Covid, né? Estou muito feliz que hoje minha filha, né, Shaira Cristal, viu, manhinha, falando aí logo para a senhora em primeira mão que está aí, tomou a primeira dose da vacina, inclusive acordou agora, tá aí já tá se queixando, né? Porque fica doloroso o lugar. E eu vou aqui também dar uma atenção para ela, que ela acabou de acordar. E quero agradecer a todas, todos e todes pela presença, viu? Por ter tornado esse espaço ainda mais enriquecedor. Boa noite, a live vai ficar aqui gravada e vocês compartilhem para geral, porque é um tema que certamente interessa a todas as pessoas. Principalmente compartilhe aí com a galera, viu? Profissionais da saúde, da educação, das diversas áreas, para nos ajudar também, né, a fortalecer essa frente de lutas em favor da juventude negra, das mulheres, né, e especialmente, particularmente, né, das mulheres negras, né, trans, travestis que estão aí no nível de vulnerabilidade muito maior, né, em relação a tudo que a gente já conhece, né, os dados oficiais estão aí gritantes, já mostrando isso para a gente. Um abraço. Até breve. Mônica Macabu, muito obrigada, querida. Beijos.